Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Vamos iniciar a roda de conversa Acessibilidade no Mercado Artístico-Cultural, uma ação afirmativa promovida pelo projeto Airbnb Brasil, fomentado pelo edital Música nas Ruas, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Paulo Gustavo. É um prazer mediar essa roda com essas maravilhosas, as nossas convidadas, Vanessa Bruna e Laila Monsores. Eu sou Isadora Machado, tenho 29 anos, 1,65 m de altura, sou uma mulher negra, não retinta, pele marrom média. Meus cabelos são cacheados, frisados e volumosos na altura dos ombros, castanho na raiz e com mechas loiras nas pontas, tenho as sobrancelhas levemente arqueadas, olho pequeno, castanho, nariz pequeno, arredondado, boca pequena, carnuda, ui. Uso óculos de grau de aro preto com manchinhas marrom no formato geométrico. Estou com um crop de jeans com amarração na frente, estilo corset. Uma calça preta de tecido tactel, aquele tecido que a gente anda, faz assim, ó, cheque. Ela tem abertura no joelho e tiras nas laterais, que quando você puxa essas tiras, faz um detalhe franzido. E estou usando um tênis creme. Uso brinco de argola e um colar composto por 3 correntes de espessuras diferentes, tudo prata. Estou sentada em uma cadeira, em cima do palco da Arena Carioca Fernando Torres. Do meu lado está a Suane, intérprete de Libras, mulher negra, retinta, de trançado loiro, cabelo semi-preso e com um turbante. Ela usa regata laranja, calça jeans e tênis vermelho. Do meu lado esquerdo estão as convidadas, Vanessa e Laila, né? E do meu lado direito, também depois da Suane, já estão aqui com a gente alguns dos do nosso público, né? Que veio prestigiar aqui, bater esse papo com a gente. É uma roda que ela está organizada em cima do palco, né? Então tem cadeiras em um semicírculo. Bom, então, para iniciar, né, de fato, a roda, vou começar me apresentando e depois eu passo a palavra para a Van e para a Laila. Eu sou consultora e produtora em acessibilidade cultural e também acessibilidade digital. Eu me formei em terapia ocupacional lá em 2016 e aí, nesse momento, eu me vi querendo saber e me aprofundar como era o lazer das pessoas com deficiência, né? Terapia ocupacional é uma graduação e o terapeuta ocupacional ele atua na área da saúde, mas também em outras áreas como educação, cultura, trabalho, né? Ele atua nas ocupações. Então, eu ficava, gente, e o lazer? E como que é essa galera, né, indo aos espetáculos, aos parques? Foi assim que eu, depois que eu me formei, comecei a fuçar na internet e encontrei a especialização em acessibilidade cultural da UFRJ, em parceria com o Ministério da Cultura. E aí eu falei, eu quero fazer. Eu sou do interior de São Paulo, né? Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque. Então, eu me formei, estava trabalhando num APAE lá de uma cidade vizinha. Trabalhei por 3 anos num projeto da Funarte, com a Escola de Música, o projeto Novo Olhar. E acho que foi ali a minha primeira e grande experiência, né? Que fui encontrando desafios, era um momento de pandemia. Então, a gente tinha que fazer cultura acessível e também pensar essa difusão de uma forma acessível, né? E, para além disso, também o projeto oferecia videoaulas, fazia essa produção de acessibilidade, gerenciava as equipes de Libras, legendagem, audiodescrição e também tinha essa importante função de sensibilizar os profissionais do design, da edição de vídeo. Então, eu entrei
já com essa responsabilidade. Ó, Isadora, você vai entrar e vai botar tudo nos eixos, né? E eu, ai, meu Deus, porque assim... Não que eu não tinha experiência, mas é isso. Às vezes essa roda de conversa é também para mostrar que a acessibilidade a gente aprende fazendo, né? É a prática, é a convivência, né? Também com a galera diversa, porque se você ficar vivendo no seu mundo limitado, não vai mudar muita coisa, não. Então é isso. Aí fui me jogando. Também passei a fazer consultoria em acessibilidade digital. Eu gosto muito de tecnologia. E eu passei por um momento depois da especialização que eu e uma amiga, a gente criou uma plataforma que reunia profissionais que ofereciam serviços inclusivos e acessíveis. E essa plataforma tinha que ser acessível. Porém, o desenvolvedor não sabia nada de acessibilidade. Falei, tá bom. Logo eu falei, vou estudar um pouquinho de programação. Amo muito acessibilidade digital. E na pandemia ficou evidente a sua importância, porque muitos espaços culturais até faziam exposições, espetáculos acessíveis, mas o site não tinha nada de acessível, a divulgação não era acessível, além de não indicar que tinha acessibilidade, muitas vezes também não era acessível. Então, assim, como que você vai chegar no seu público? Como que o público vai ficar sabendo, né? Então, é isso, a gente também precisa falar dessa difusão cultural acessível, né? Senão, tudo que os produtores estão criando, estão aí se empenhando em fazer, não vai chegar na comunidade, né? Então, é isso. E aí, para além das consultorias, também faço palestras, né? Gosto muito desse lugar da formação, de oficinas no Polo Educacional Sesc, na Fundição, Progresso, curso da Secretaria. E aí a gente vai passando, né? Não vou ficar aqui listando. Mas é isso, gente. Querendo, estamos à disposição, né, meninas? Estamos para jogo. Atualmente eu estou fazendo o mestrado no programa de Cultura e Territorialidades, lá da Universidade Federal Fluminense, da UF. E lá a minha pesquisa é sobre a identidade negra e acessibilidade cultural, né? Esse tema eu escolhi e vou até enfatizar aqui, porque se a gente está pensando acessibilidade e pensando num dos públicos, né? Não é o único público, mas é o principal, né? Querendo ou não, das pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiência, se a gente pegar os dados do IBGE, a gente vai verificar que a maioria das pessoas com deficiência são negras. Porém, quando você olha a mídia, né, a mídia, a representação, os próprios produtos culturais que têm acessibilidade não faz essa racialização, né? Então, você pensar acessibilidade, pensar inclusão sem racializar é um caminho que pode dar muito ruim, né? Porque imagina você fazer uma experiência acessível, mas que ela é racista. E eu passei por isso. Então, eu falei, bom, vou fazer essa pesquisa, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa racializar. Eu sou Vanessa Bruna, sou uma mulher negra, não retinta, magra, alta, nem tão magra, nem tão alta. Tenho cabelos trançados, claros, bem louro. Dizem que é californiana. Rosto comprido, olhos castanhos, batom vermelho. Estou com um brinco de miçangas também, coral, com um blazer curtinho verde e um macacão pantacur, que é esse curto que a canela fica... Você não sabe se é uma bermuda longa ou uma calça curta. Coral. E sandálias pretas, eu acho. Sim, acertei. Então, estou com a sandália preta. E eu vou contar um pouco quem é essa pessoa aqui, né? Eu sou uma pessoa com deficiência visual, sou uma pessoa cega, que perdi a visão há 10 anos. Então, a minha vida ela se divide em antes de ser cega e depois de ser cega. Antes de ser cega, Vanessa Bruna era uma produtora
do audiovisual, trabalhei na Globo muitos anos, me formei em produção audiovisual, trabalhei com edição muito tempo, teatro, cinema, tudo do audiovisual. E quando eu perco a visão, como é que uma pessoa cega continua sendo produtora do audiovisual, né? Faltou alguma coisa nessa história. Eu ouvi muito, mas como você vai fazer? Eu falei, gente, e eu precisei descobrir como ia ser feito isso, né? E aí eu fui ao Benjamin Constant, fazer a reabilitação, hoje é um grande instituto aqui no Rio de referência, no Rio de Janeiro. E aí eu fui para o Benjamin, e lá eu me deparei com um mundo que, assim, eu não tinha nenhuma pessoa com deficiência visual próximo a mim, nunca tinha trabalhado com ninguém, então você fica achando que teu mundo, né, meu irmão, acabou. E aí, quando eu cheguei no Benjamin, gente, você descobre que, gente, eles são assim, são gente. São gente, igual todo mundo, né? São pessoas com deficiência, mas isso não define eles. E aí eu fui entender o que era audiodescrição, eu nunca nem tinha pensado sobre. Leitor de tela, meu irmão, nem aí. Nem sabia que essas pessoas existiam, que elas comiam, que elas viviam. E quando eu cheguei, que eu me deparei com leitor de telas, tanto do celular quanto do computador, eu falei, meu, é isso aqui. Eu quero ver alguém dizer que eu não posso trabalhar. Eu posso trabalhar sim. E aí eu comi, eu aprendi a digitar, aprendi a fazer tudo. Aí veio o curso de audiodescrição, que também fiz lá no Benjamin. E esse curso foi o que me falou assim, cara, cadê essas pessoas? Se tem audiodescrição? Aí eu saí do primeira semana do curso lá de audiodescrição, fui convidada para uma peça com audiodescrição. Eu fui ver uma peça que é Tudo que Aflora, maravilhoso, esqueci o nome dele de novo, do Cadete, eu esqueci o Raider Cadete, viu? Você lembra do Cadete? Da Raider Cadete. Maravilhosa essa peça. E aí eu ficava assim, ó, parada com o fone, ouvindo aquilo tudo. Falei, meu irmão, cara, isso é vida, eu tô vendo tudo. Não tinha, isso eu estou falando de 2014, né, há 10 anos atrás, então uma década muda muitas coisas. E não tinha. Não que eu esteja muito diferente, continua não tendo. Não, está um pouquinho melhor. Hoje a gente só não sabe que tem, mas tem. Mas aí eu começo a procurar, e você vai no jornal, cadê? Não tem. Aí eu começava a ligar para as casas de teatro, e não tinha. Eu falei, gente, como é que é? Como é que as pessoas... Como não tem? O que as pessoas fazem? Aí eu fui descobrindo a dificuldade que era essa tal acessibilidade. E aí, por você estar no Benjamin e estar em contato com pessoas com deficiência, você vai ouvindo histórias e vai ouvindo. E eu falei, meu irmão, como é que pode? Não pode. Eu quero poder, eu quero ir ao teatro, eu quero ir ao cinema, eu quero ir ao museu. Eu quero consumir tudo que eu consumia antes. E aí eu fui fazer um curso. Nesse momento, eu ainda ali tentando entender o que ia ser da minha vida e tentando trabalhar, eu voltei lá atrás, eu tinha trabalhado com pesquisa de mercado. E aí eu tinha um canal no YouTube, então era uma pessoa pouco conhecida. Mas no mundo cegal, o pessoal me conhecia. E aí uma grande empresa, me contratou para fazer uma pesquisa. A gente chama de experiência UX, experiência de usuário, sobre acessibilidade. Aí eu fiz a primeira, fiz a segunda, e aí o nome foi crescendo, e eu passei a falar com pessoas com deficiência, diversas deficiências, do Brasil todo. E nesse momento você vai conversando, você vai descobrir, eu sou muito, né, sou virginiana, fofoqueira, gosto de saber da vida dos outros. Você vai descobrindo as dores das pessoas. E aí eu fui descobrindo que as dores das pessoas era querer sair de casa e não ter o que fazer. Você não conseguia sair, você não conseguia descobrir onde tinha as coisas. E na pandemia eu fiz um curso no Polo Educacional SESC de produção cultural. Sou consultora em audiodescrição, fui entender Libras, fui entender o espaço, as regras. Estive em muitos ambientes, no Museu da Manhã, no Moreira Salles. Então, eu fui descobrindo e hoje eu chego aqui. Hoje estou especialista em acessibilidade. Hoje eu tenho uma empresa, a Inclui pela Arte, que é uma empresa que prima em trabalhar, né, dentro das regras. Lá a audiodescrição é feita com consultoria de pessoa cega. Libras é feita com consultoria de pessoa surda. A gente trabalha na empresa com os corpos diversos,
Trabalha não, que lá é tudo colaboração. Não, eles recebem, mas é colaboração porque ninguém é obrigado a nada. E aí, quando eu chego, né, e começo a pensar na Incluir pela Arte e desenhar Incluir pela Arte, o que eu queria é que todo mundo pudesse escolher aonde ir. Eu não queria ir na quinta-feira aquela peça. Eu queria ir naquela peça X quando eu quisesse. Quando eu tivesse tempo, quando eu cheguei ao centro, estou no centro, porque tudo acontece no centro, né, meu irmão? Essa é a verdade. É centro e zona sul, as pessoas dos outros lugares não tem cego em Rocha Miranda, não tem cego na Pavuna, em São João de Meriti, ui, amor, não tem, porque lá não tem nada com acessibilidade. E aí, quando eu crio a Incluir pela Arte, foi nesse sentido. Falei, cara, eu vou bater em tudo quanto é lugar. Então, eu sou a pessoa que estou sempre com o pires na mão. Ainda estou precisando estar assim. Ainda preciso ficar explicando para as pessoas o que é acessibilidade. Então, hoje eu me debruço nessa parte. Fui para São Paulo coordenar uma equipe no Farofa do Processo 2024 e a gente desenvolveu uma audiodescrição poética, uma interpretação de livro poética, porque ela estava dentro da peça, ela estava sendo feita pelos artistas, pelos autores, e isso era o que aproximava, no meu entender, a arte de mim. Porque quando a gente está usando a audiodescrição, os equipamentos, o que chega a mim é a técnica. E quando é o artista que está me falando como ele é, quando é ele que está me contando qual é o cenário dele, quem fala comigo é o artista. Então, assim, a gente vem desenvolvendo isso, eu venho capacitando equipes dentro dos projetos. Eu gosto muito, escrevi muitos projetos junto com muitos produtores lindos e muitas aprovações, todo nesse sentido da gente usar as verbas dos 10% de acessibilidade da melhor forma, capacitando as equipes, trabalhando com divulgação acessível. Então, essa é a Vanessa. A Vanessa, ela vive a acessibilidade porque é o meu meio condutor, é o que eu respiro. Eu trabalho com o que eu amo e eu trabalho com o que eu preciso, que eu gosto muito de falar, percebem-se? Porque eu dependo da acessibilidade, eu dependo dos meios condutores dessa acessibilidade para existir. Então, assim, para mim é missão de vida. Então, essa é a Vanessa Bruna, tá bom? Obrigada. Eu sou Laila Monsores, sou uma mulher negra, de pele clara, meu cabelo é crespo, cacheado, volumoso, preto. Eu visto um vestido verde e preto e uma jaqueta verde, assim, da minha mãe, sabe? Um negócio meio antigo, assim, minha estética. E uma bota preta que a gente aproveitar o frio que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu e minha botinha favorita. Sou professora de dança e me formei na UFRJ. E lá eu conheci o universo da deficiência. E foi um encontro assim, muito importante, porque eu vi que realmente, enquanto artista, uma pessoa que estava ali pesquisando arte, ainda faltava muito, eu era muito limitada, porque eu só conhecia o meu corpo e só conhecia comunicar com corpos iguais aos meus, né? Corpos sem deficiência. E aí conheci e comecei a estudar no Benjamin Constant, fui fazer um projeto lá com pessoas cegas também. E foi muito interessante conhecer a audiodescrição, entendi que o lugar de comunicar é sobre quem é a plateia e com quem eu quero afetar a minha arte. E eu acho que esse é o ponto importante a falar, assim, a minha contribuição a essa mesa é sobre isso, né? É sobre como que o artista se coloca e se porta, a quem ele quer comunicar com a arte que ele expressa. Né? Eu acho que os artistas todos têm algo a dizer, têm algo a comunicar, algo latente em si. E como que ele coloca? Com quem que ele quer conversar? Né? E, nesse sentido, sendo uma mulher preta, eu comecei a também entender esse lugar, essa não presença, essa ausência dos corpos pretos no palco e a presença e existência dessas pessoas no mundo. Mas ali elas não estavam, né?
E aí a deficiência surge também. Hoje eu estou trabalhando com pessoa com deficiência e o autismo, especificamente, e as suas sensorialidades. E enquanto dançarina e professora de dança, eu vejo que é esses lugares também, são esses corpos que querem se expressar, mas que às vezes a luz incomoda muito, então precisa ser outra luz. É onde o som incomoda muito, então eu preciso de outro recurso. Então a gente é mais sobre ampliar o com quem eu quero conversar do que ser uma artista com o meu ego inflado em cima do palco para satisfazer o meu ego dionisíaco, assim, sabe? Vamos lá para as perguntinhas. Meninas, queria que vocês contassem aqui para a gente o que vocês entendem por acessibilidade cultural, né? Acessibilidade é a quebra de barreiras. Quando a gente pensa em quebra de barreiras na cultura, é como aquilo que a gente comunica chega a quem a gente quer comunicar. Então, é pensar nessa cultura acessível desde o início. Então, é pensar no direito das pessoas consumirem, como elas vão consumir, quem vai consumir. São muitas perguntas, mas elas todas têm que ser respondidas. E quando você faz um checklist, você faz qualquer projeto ser acessível. Quando você entende o que é acessibilidade. Se eu penso numa pessoa cega ou com baixa visão, qual recurso eu uso? Se eu penso numa pessoa surda ou ensurdecida, qual recurso eu uso? Se eu penso numa pessoa idosa, obesa, com dificuldade motora, que tipo de recurso eu uso? Se é uma pessoa com deficiência física, pessoa em cadeira de rodas, qual recurso eu uso? Se é uma pessoa neurotípica, qual recurso eu uso? É pensar nisso. E aí a gente não pode deixar de falar aqui que quando a gente pensa nos corpos pretos, a gente também tem que pensar nesse acesso. Como esse lugar ele é acessível? Como essas pessoas consomem o que eu estou produzindo? Como chega a elas? Porque a gente precisa muito de reconhecimento. Então, o público ele vem porque ele se reconhece naquele palco, naquele grupo de teatro, naquele grupo de dança. Então, a gente pensar na raça, na deficiência, é pensar também nesse lugar dessas pessoas. Então, a acessibilidade, posso dizer que é um conjunto, um compilado de acessos àquilo que eu faço. É me perguntar para quem, por quê e como. Eu acho que é isso. Arrasou. Laila? O que eu vou dizer depois que ela já disse tudo? Menina, olha, vocês duas. Eu acho... eu continuo a fala da Van dizendo que... Eu não sei mais, amiga. Acho que você disse tudo. Sério mesmo. Eu acho que é porque é isso. É pensar com quem que a gente está comunicando. Se você está disposto a falar, cara, a minha política enquanto artista é pensar nos outros e não só em mim, é pensar nos outros. E esse outro é outra coisa. Não é você. É outra coisa. É outra coisa. E quando a gente fala sobre a legislação, né, que a gente está aqui falando sobre projetos também e cultura nesse sentido. Quando agora é lei, né, a gente força a pensar. Que bom que existe a lei agora para segurar um valorzinho do edital para isso. E por conta disso até a gente está fazendo essa roda de conversa, né? Porque é parte do edital ao show que vai acontecer posteriormente. A contrapartida, né? Exatamente. A gente está aqui nesse momento, conversando e colocando a ouvir sobre a diversidade que existe no humano. É isso, super foi. Eu até já queria trazer outros comentários, mas não vou ficar comentando muito não, porque a gente tem tempo, né? Agora vamos falar.
Eu nem Gente, foi o falo. encontro mais lindo do universo, porque é engraçado que a gente não se conhecia ainda, né? E agora eu fico me perguntando, gente, como assim? Como a gente não tem um espetáculo juntas, né? como? Vamos Mas é fazer porque eles isso. estavam preservando, né? Porque agora ferrou para todo mundo a É. gente junta, né? Mas então, meninas, é muito legal vocês trazer, né, cada uma trazendo um ponto sobre acessibilidade cultural. E Laila também fala desse lugar do artista. É muito importante, porque a acessibilidade, se ela fica só, né, para ela ser desenvolvida, só ser uma preocupação do produtor cultural que vai lá contratar uma assessoria de acessibilidade, né, e os demais serviços, recursos, é isso, a gente perde a poética da coisa. Então, quando Van fala, né, olha, a gente fez uma audiodescrição poética lá no Farofa, né, a interpretação também em Libras, né, também foi poética. Então, é isso. A acessibilidade está ali de uma forma harmoniosa no espetáculo, sabe? Ou na ação, né? E isso muda tudo. E aí também, essa palavra acessível, eu não sei se vocês já notaram, tem me incomodado muito que tem alguns influencers que fazem vídeo e colocam assim, 10 lugares acessíveis no Rio de Janeiro. Aí você vai assistir, eles falam de acessibilidade na questão financeira. E mesmo nessa questão, é acessível até a página 5. Acessível para quem, Para né? quem, né? Então, é isso também muito importante. Quando a gente está falando em acessibilidade, não é só a questão financeira, né? Teve uma época que a acessibilidade cultural era pensada, né, nesse sentido de democratizar o acesso, mas de uma forma financeira. Então, distribuía só ingressos gratuitos, né, também pensava em transporte para trazer essa galera. Só que quando o pessoal chegava para assistir a peça, Sim. né, cadê a acessibilidade? Entendeu? Então, não tinha acessibilidade nenhuma. Então, eles chegavam, né, ganhava lá o ingresso, mas não tinha acessibilidade. Então, é muito importante pensar nisso, assim, como que essa palavra está sendo usada. Na conferência temática de acessibilidade cultural, né, que foi uma parceria também com o MINC. E aí veio gente do Brasil inteiro. Aí depois do evento perguntaram, Isadora, me fala um bar que eu quero ir. E aí? Eu pensava em vários bares e nenhum eu conseguia indicar, porque o banheiro não era acessível, né? A entrada já não era acessível. Então, assim, principalmente a questão arquitetônica, né? A gente não está falando só dela, mas tinham várias pessoas que utilizavam cadeira de rodas. Então, gente, olha só, uma simples sentada no bar, tomar uma cervejinha, sabe? A gente só quer existir. Tem todo um evento. Você faz um evento, uma rampa portátil, a pessoa te carrega, a pessoa te joga, a pessoa te bota. A Gente, gente só quer tomar uma breja gelada. eu tive uma ideia. A gente vai fazer esse mapeamento da cerveja da birita. Acho justíssimo. Pronto, É vamos. sobre lazer, né? Vamos lá. Meninas, então, queria que vocês também falassem quais são esses primeiros caminhos para quem deseja fazer um projeto com acessibilidade cultural. Saber o que é acessibilidade. Acho que o primórdio de tudo é saber para quem e o Contrata a quê. gente. Contrata a Exatamente. gente. Está na dúvida, chama a gente. Contrata. Chama a Aí gente. a gente Estamos ajuda. aí, né? Estamos aí. Mas o princípio é saber para quem e o que você está fazendo. Né? O caminho é entender. Assim, você primeiro lê o edital. Aí que você lê o edital, geralmente a gente já tem um projeto, né? Antes de vir o edital, a gente já tem um projeto. E a gente escreve o projeto. A gente não pensou no cenário, ser de teatro? A gente pensou no cenário. A gente pensou no figurino. A gente já escolheu os artigos, a fotografia. E aí? E a acessibilidade? O que você vai escolher? Então, você tem que entender. Às vezes não é sobre Libras. Às vezes não é só sobre legendagem. É sobre o conjunto dessas coisas.
Então, o caminho é entender como o seu projeto vai chegar e a quem ele vai chegar. Então, o que a minha fala anterior, ela se repete. Você precisa entender o que você está fazendo, porque quem faz bolo sabe como faz bolo, não é verdade? Quem conserta carro sabe como conserta carro. Pode até ter alguma novidade, alguma coisa que ele não sabe, mas ele sabe onde procura. Então, o produtor, hoje, em 2024, quando o homem está indo à lua passear, ele tem, meu irmão. Não dá para falar, mas tem que ter audiodescrição. Pô, cara, qual é? Entender o que vocês estão produzindo e para quem vocês estão produzindo. E procurar especialistas. Gente, a gente não precisa saber de tudo. Não precisa saber de tudo. Tem aqui a gente que sabe. Cada um sabe um pouquinho de alguma coisa. Eu tenho a experiência de levar meus alunos no Rock in Rio. E esse ano vai ter de novo, né? E é muito interessante, assim, a estrutura do projeto é um evento super grande, né? Rock in Rio, né? A gente está falando de um negócio gigantesco. Mas é isso, é sobre a legislação e a gente colocar em prática. E existe muito lugar no meu trabalho, assim, né, nessa atividade, nessa ação, que é o lugar de estar junto. É você ser o mediador. É você estar ali, a pessoa não saber, querer saber, se localizar, está perdida, esse som está muito alto, então a gente vai para um outro lugar. É a gente estar junto da pessoa com deficiência, literalmente, assim. Nem sempre são os recursos, né? Não, é o recurso atendimento, humano. É o recurso do que é humano, é a sua pessoa conhecendo uma outra pessoa e indo curtir um show com ela. É isso, sabe? Mas você está disposto? A gente está afim de fazer isso? A gente está afim de sair de casa e falar, nossa, vou ali? Cabe pensar sobre o que você faz da sua vida, né? Se você está afim de cuidar de outros modos, porque nem sempre é o dinheiro, nem sempre é você se tornar um especialista em. Não é sobre você. Não é sobre você. E a gente volta para o nosso ponto, né? É sobre o outro, é sobre a arte que te afeta e que também vai afetar a outra pessoa, que é diferente. Ela pode ser outras corporeidades, o corpo dela se apresenta de outro modo, mas a expressão, a arte, vai afetar aquela pessoa onde tem que afetar ela. Igual a gente vai assistir aqui agora o show do Dani e vai afetar onde vai afetar na gente. Ele não sabe onde vai afetar, sabe? O artista em pessoa não sabe, mas a arte tem esse lugar. E é onde o incluir pela arte é o acesso, assim. É o acesso do sensível, é o acesso da humanidade, é o acesso da expressividade. E aí somos todos consumidores de expressividade, né? Estamos todo mundo aqui vestido com uma roupa que expressa algo. Então, todo mundo se expressa. E aí eu já começo a filosofar. Que linda, gente. Ela é demais. Linda. Eu fico olhando assim, olhando para ela, a pessoa. Eu estou olhando. Mas ela está assim, olhando. Ela é uma coisa linda. Não, né? Eu queria que vocês comentassem, né, sobre o capacitismo e como ele se apresenta, né, nesses eventos. A gente até começou a falar um pouquinho aqui. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, para a gente encerrar a nossa roda. Então, assim, o capacitismo, ele acontece também na nossa escrita de edital, na nossa produção cultural. No momento que você não pensa que essa pessoa com deficiência é uma pessoa. Então, assim, vamos reconhecer no nosso dia a dia, né? Vai ter situações que vocês vão se perceber e falar assim, caraca, fui capacitista, sabe? É preciso. Você fazer a formação que for, a capacitação que for. A gente precisa, sim, ter amigos, né? Que sejam pessoas com deficiência, ter essa diversidade. Assim como a gente fala, né, de pessoas trans também. Então, a gente precisa conviver, a gente precisa estar junto. A gente vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças que às vezes a gente fala, né? Isso não falando da deficiência, mas às vezes a pessoa sem deficiência, quando ela depara-se, né, com a pessoa com alguma deficiência, ela fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Como? Né? É sempre isso. Tal, né? Então, assim, gente, vamos conviver, a gente vai aprendendo. Mas essa falta, né? Então, acho que é isso. Quero agradecer. Laila, foi uma delícia conhecer vocês, bater esse papo. Já digo que esse caminho está firmado, tá? Agora vocês me aguentam. Com certeza. Não, né? A gente realmente tem que botar para frente tudo isso que a gente falou aqui. Quero agradecer também toda a produção, né?
aqui é o espaço. E agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. Muito, muito obrigada. E fiquem aí, hein, porque tem show do Daniel Cruz daqui a pouquinho. Vamos que vamos. Tchau, tchau.